Amém? E eu quero já iniciar aí falando algo poderoso para a sua vida, algo que o Senhor ministrou no meu espírito durante as intercessões pelo Imersão Deep, que foi quando Moisés ele se retirou da sua comunidade e ele subiu ao Monte Santo do Senhor. E ali naquele monte ele ficou por 40 dias e 40 noites, e naquele lugar Moisés ele não comeu e ele não bebeu de comida física, mas ele comeu do pão vivo e ele bebeu da água da vida. Ele comeu e bebeu do Senhor, e a palavra de Deus diz que quando Moisés desce, o seu rosto está brilhando, o seu rosto está resplandecente, e eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida. Nós estamos aqui, mas quando nós sairmos por aquela porta, nós vamos refletir o Senhor da glória, nós vamos estar com o resplendor da glória sobre a nossa face, e o bom perfume de Cristo vai exalar das nossas vidas, em nome de Jesus. Eu declaro essa palavra sobre a minha e sobre a sua vida, amém? E você que recebe essa palavra, fala glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós estamos aqui no Imersão Deep, e imersão é mergulhar, é ir para um lugar mais profundo. E eu quero te fazer uma pergunta para você. Você está com expectativa e com grande desejo de ir mais profundo? Você está? Eu estou com grande expectativa. Quantos aqui já foi para a praia? E é assim, quando nós entramos na presença do Senhor é a mesma coisa. Você vai molhando o seu pé, e conforme você vai se dando para aquele mar mais profundo você vai entrando e vai ficando. E é da mesma forma, se você abrir o seu coração, se você dar o seu passo hoje, você vai mergulhar até o final do Imersão Deep em águas profundas, porque o Senhor não tem águas nos artelhos. Deus, Ele não tem águas nos joelhos e nos lombos. Deus, Ele tem um oceano profundo, e se eu e você decidirmos nessa tarde, sabe, abrir mão de quem nós somos, sabe, se despir de tudo aquilo que nós temos carregado e se lançar nesse oceano e se perder nesse oceano, queridos, é maravilhoso e vai ser tremendo em nome de Jesus. Então se dê para essa conferência, se dê para cada palavra, para cada louvor, para cada detalhe que vai estar acontecendo aqui, amém? E eu quero começar a minha palavra, pode colocar o tema aí. O tema que o Senhor me deu é mais dele em mim. Será que você pode bater no seu peito e falar assim, mais... Não, mas está muito fraco, fala com convicção, fala assim, mais dele em mim. Mais dele em mim. E cada vez menos de mim em mim. Amém? Quantos aqui concordam comigo que o ministério de Jesus foi o ministério mais poderoso da Bíblia? Quantos aqui concordam? Cara, o ministério de Jesus, ele foi marcado pelo poder de Deus. Desde o início até o fim, o ministério de Jesus é marcado pela glória de Deus. Quando nós lemos os evangelhos, nós podemos perceber o quão poderoso e glorioso era o seu ministério. A palavra de Deus diz que Jesus, quando ele caminhava por essa terra e quando ele abria a boca, pessoas eram convertidas. A palavra de Deus diz que quando Jesus impunha suas mãos sobre o doente, os doentes eram curados. A palavra de Deus diz que quando tinha uma pessoa cativa, aprisionada, Jesus orava e aquela pessoa era liberta, amém? Amém, glória a Deus. E eu quero começar a falar para você abrir sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, verso 6. Filipenses capítulo 2, versículo 6. E a palavra de Deus diz assim:
que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo a que deveria apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. Então eu já quero começar, porque quebrar um tabu aqui, que Jesus, ele operou grandes milagres, que Jesus, ele teve um ministério poderoso e glorioso, porque ele era filho de Deus. E isso nós vamos ver que Jesus, ele teve um ministério abençoado e glorioso, não porque ele era Deus, porque Filipenses nos confirma isso. A palavra de Deus diz que Jesus, ele se esvaziou da sua glória, da sua divindade, de quem ele era. Em algumas versões fala assim, que ele não usurpou ser Deus. Ou seja, quando Jesus, ele veio e caminhou sobre essa terra, ele era um homem comum, como eu e como você. O que fez a diferença no ministério de Jesus foi o Espírito Santo. Eu quero que você olhe para o seu irmão e que você fala, o que fez a diferença no ministério de Jesus foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo. Fala com convicção para ele. A palavra de Deus diz que Jesus, ele só iniciou o seu ministério quando ele recebeu do alto o Espírito Santo. E eu quero que você abra comigo em Mateus capítulo 3, versículo 16. E fala assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus. Fala, o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Queridos, nesse momento foi em que Jesus, ele se tornou um ser sobrenatural. Foi nesse momento em que Jesus se tornou um ser sobrenatural. Jesus, ele era um homem comum, sujeito às mesmas coisas, às mesmas paixões que eu e você, porém decidiu ser santo. E quando ele recebeu o Espírito Santo, então ele se tornou um ser espiritual. E Jesus, ele sabia disso. Jesus, ele sabia que ele podia fazer grandes coisas, não porque ele era o unigênito do Pai, mas porque estava sobre ele o Espírito Santo. E eu vou te provar isso lá em Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas capítulo 4, versículo 16, que fala assim: e ele foi a Nazaré, aonde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e o encontrou o lugar onde está escrito. Olha o que Jesus declarou: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Pode pôr mais um. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se na sinagoga. Todos tinham os olhos fitos em Jesus. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Jesus estava falando: o Espírito do Senhor está sobre mim, por isso que eu posso libertar os cativos. O Espírito do Senhor está sobre mim, por isso eu posso curar os enfermos. Jesus, ele estava dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, por isso eu posso, consolar os que choram e pregar e as pessoas se converter. Por isso que eu posso fazer tantas maravilhas, por isso que eu posso, porque o Espírito Santo está sobre mim.
Você compreende essa verdade? Jesus era um homem como eu e como você. E ele pôde ter um ministério de sucesso e glorioso, porque o Espírito estava sobre ele. E a palavra de Deus diz que Jesus, em João, a palavra de Deus diz que Jesus, ele começa a perceber que ele vai ter que cumprir o seu propósito. O propósito da cruz, o propósito de se entregar pela humanidade. Mas a palavra de Deus diz que Jesus, ele reúne os seus discípulos e ele promete o Espírito Santo. Em algumas versões vai estar, e Jesus promete o Consolador. Em algumas versões vai estar, e Jesus, ele promete o Espírito Santo. Então Jesus, ele prometeu um Consolador, um amigo fiel, aquele que iria consolar, sabe, o Espírito Santo, nosso amigo. Ele prometeu para os seus discípulos. E então Jesus, ele se entregou naquela cruz e ele morreu. E quando Jesus morreu, eu imagino o silêncio, o vazio, a tristeza que estava sobre o coração dos seus discípulos. Mas a palavra de Deus diz que ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. E a palavra de Deus diz que quando Jesus, ele ressuscita, ele aparece para os seus discípulos. E ele fica ali alguns dias com os seus discípulos. Os seus discípulos, vê Jesus ali ressurreto. Eu tenho quase certeza que então a fé deles não era mais a mesma, pois eles estavam ali contemplando o grande milagre de Deus. E Jesus, ele fala para os seus discípulos, antes de subir aos céus. Abra comigo, Atos 1:4. Obrigada. Certa ocasião, quando comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual eu lhes falei. Então Jesus, antes de subir aos céus, Jesus falou: vocês não vão a lugar nenhum. Os discípulos, eles estavam tímidos, temerosos, depois da morte de Jesus. Eles estavam agitados, eles estavam entristecidos, talvez espantados com aquilo que tinha acontecido com Jesus, e eles estavam querendo, sabe? Mas Jesus falou: vocês não vão para nenhum lugar. Vocês vão ficar em Jerusalém até que cumpra a promessa da qual eu falei para vocês. Vocês não vão falar que eu ressuscitei, vocês não vão falar para ninguém, até que seja cumprida a promessa que o meu Pai fez e eu passei para vocês. Então aqui nós temos uma promessa, mas essa promessa também tem uma condição. Essa promessa, ela seria cumprida, Os discípulos, eles ficariam ali, eles receberiam então o Espírito de Deus. Mas qual era a condição? O que eles tinham que fazer com aquilo? E aí a gente vai abrir agora em Atos capítulo 1, versículo 8, que fala assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Então Jesus estava dizendo para os seus discípulos: olha, eu tenho uma promessa, e o Espírito Santo vai ser derramado sobre você. Mas não é para você pegar o Espírito Santo e colocar dentro de uma caixinha. Sabe, não é para você pegar o Espírito Santo e ficar ali no seu lugarzinho dentro da sua casa, viu? É para você pegar aquilo que você vai receber dos céus, do alto, sabe? O Espírito Santo e o poder, e ser a minha testemunhas. Vocês vão para todo o mundo anunciar a minha palavra. Vocês serão a testemunha daquilo que aconteceu comigo, que eu me entreguei pelos pecadores e que eu ressuscitei, que eu estou vivo, e que em breve eu voltarei para buscar a minha igreja. Era isso que Jesus estava falando. Existe um propósito. Não é só receber o Espírito e guardar para si,
mas é compartilhar. Olha para o seu irmão e fala assim: é compartilhar. Quando Jesus recebeu o Espírito Santo, ele guardou para si? Não. O que Jesus fez? Ele manifestou aquilo que ele tinha recebido. E é a mesma coisa que acontece com os discípulos. A palavra de Deus diz em Atos que eles estavam ali reunidos com grande expectativa. Sabe, eles estavam ansiosos pela promessa. Sabe, eles estavam ali como crianças. Sabe quando você oferece... Quem aqui já ofereceu um doce para uma criança? Enquanto você não der esse doce, ela vai te perturbar. Se você promete algo para criança... Olha, teve uma pessoa que prometeu um jogo pro meu filho. Todo dia, o Isaac, ele fala: pai, você vai na casa de fulano buscar o jogo? Mãe, você vai na casa de fulano buscar o jogo? Porque a pessoa prometeu. Então, enquanto ele não receber esse jogo, ele não vai sossegar. E eles estavam ali como crianças, desejosos por aquilo que Jesus tinha prometido para eles. E eles não sabiam como ia ser. Era algo novo, inédito. Eles ficavam pensando: meu Deus, como que será que vai ser? Será que ele vai vir como pessoa? O que será que vai acontecer? Eles estavam com grande expectativa de quem seria o Espírito Santo, de como seria, de que forma seria, de quando seria. Até que de repente a palavra de Deus diz que houve um barulho e um vento impetuoso encheu aquele lugar, e de repente todos que estavam ali, desejosos e ansiosos, foram cheios do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que os discípulos que estavam temerosos e tímidos se levantam daquele lugar com ousadia e começam a anunciar e a propagar o Evangelho. Sabe aqueles discípulos que estavam amedrontados, tímidos? Quando receberam a promessa, eles se posicionam e começam a derramar o Espírito Santo por onde eles caminhavam. A palavra de Deus diz que a sua sombra curava. A palavra de Deus diz que quando eles impunham as suas mãos, as pessoas eram cheias do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que quando eles oravam também, os doentes começaram a ser curados, os cegos começaram a ver, e a igreja se tornou perfeita, porque o Espírito Santo tinha sido derramado sobre eles, e eles compreenderam algo que eu quero que você compreenda nessa noite. Eles foram chamados para fora, e eu e você fomos chamados para fora. Nós fomos chamados para ser testemunhas de Jesus, para anunciar o Evangelho. E muitas das vezes, sabe o que eu e você faz? Ficamos aqui sentados nessa cadeira, as pessoas nem sabem que nós servimos um Deus poderoso e tremendo, porque nós não manifestamos o Espírito Santo. Nós fomos chamados para fora, e a igreja de Atos era uma igreja perfeita, porque eles compreendiam que eles tinham sido chamados para fora. Então eles começaram a anunciar o Evangelho, a ganhar vidas para o Senhor Jesus, e todos começavam a compartilhar o pão, eles começavam a participar da doutrina, daquilo que os apóstolos ensinavam, e eles começavam, se mover no Espírito, e a igreja era perfeita. Eles compreendiam o quão poderoso era o Espírito Santo, o quão maravilhoso era o Espírito Santo. Eles tinham tanta sede, tanta convicção de que Jesus logo viria buscar eles, que a palavra de Deus diz que aqueles que tinham mais condições começavam a vender as coisas que tinham e repartir com aqueles que não tinham. E hoje nós vivemos dentro de uma igreja que os cristãos, que os crentes só pensam em si, ajuntam tesouros nessa terra, não são generosos com aqueles que não têm, vivem como se fosse viver a vida toda aqui, não aguarda e não espera, Maranata, a hora vem Senhor Jesus. Essa é a realidade. Ei, deixa eu falar algo para vocês. Jesus, ele está voltando. E aí, a gente pensa que cantando Maranata, Maranata, hora vem, nós vamos apressar a sua vinda.
Mas a única forma de apressar a vinda de Jesus é sendo testemunha dele aqui na terra. É abrindo a sua boca e falando do amor de Jesus para as pessoas. Todas as vezes que você derrama na vida de alguém do Espírito Santo, aí você está gritando: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Os discípulos, eles compreendiam o poder que eles tinham dentro deles. Eles tinham convicção desse poder, eles sabiam quem era o Espírito Santo. E por isso, eles eram tão ousados. Eles buscavam a Deus. E eu quero te falar algo. Sai um pouquinho da Netflix. Sai um pouquinho do seu celular. Sabe, sai um pouquinho da sua cama, da sua rotina. Dobra o seu joelho. Cumpre o que está escrito em Mateus 6,6, que é para a gente abrir a porta do nosso quarto e ficar ali a sós com Ele. E aí a gente vai compreender o quão poderoso é o que existe dentro de mim e de você. E deixa eu te falar algo para você, não é algo que você vai receber. Não é algo que eu vou falar assim: gente, vem aqui na frente que eu vou orar para vocês receberem o Espírito Santo. Deixa eu falar uma coisa para você. Quantos aqui aceitaram a Jesus? Quantos aqui? Quantos aqui reconhecem que Jesus morreu na cruz por você? Então deixa eu falar uma coisa, eu estou falando de algo, não que você vai receber, mas de algo que já está dentro de você. Não é algo que você, sabe, precisa receber, precisa buscar. Não. O Espírito Santo já foi dado para mim e para você. A diferença entre os discípulos, entre Jesus e a nossa sociedade hoje, é que nós não desejamos verdadeiramente a volta de Jesus. É que nós não desejamos de fato o Espírito Santo. Quantos aqui conhecem o ministério da Kathryn Kuhlman? Quantos aqui? Eu assisti uma pregação dela que eu chorei. E eu quero que você feche os seus olhos. Feche os seus olhos. E eu queria que você, de verdade, fosse fiel com você mesmo. Pensa naquilo que você tem buscado todos os dias. Sabe, pensa naquilo que você tem pensado na maior parte do tempo. Pensa naquilo que todos os dias é o seu foco. E agora eu quero que você abra os seus olhos. E o ministério da Kathryn Kuhlman era um ministério poderoso em Deus. Os doentes eram curados. As pessoas eram cheias do Espírito Santo quando ela impunha as suas mãos. Eu li várias reportagens de que eles alugavam um salão para fazer o culto. E existiam outras atividades nesses locais, pessoas trabalhando. E as pessoas falaram assim: quando ela chegava, todo mundo sabia, porque a atmosfera do lugar mudava. Você compreende isso? Você está entendendo o que é isso? Você chegar num lugar e as pessoas falam assim: uau, está acontecendo alguma coisa. E sabe o que ela falou? Ela fez todo mundo fechar os olhos. E quando abriu, cada um desejava algo. Um desejava carro, o outro desejava casa, um desejava um trabalho melhor, o outro desejava ser pai, ser mãe, outro desejava ter um ministério abençoado. E ela falou assim: eu não sou uma filha especial. O que me diferencia de vocês é que, quando eu fecho os meus olhos, o que eu mais desejo é o Espírito Santo. O que eu mais desejo é o Espírito Santo. Seja fiel com você. Porque quando a gente deseja algo, a gente passa tempo em busca daquele algo.
Talvez você fechou os seus olhos agora escutando essa palavra e você até pensou: ai, eu desejo o Espírito Santo. E a minha pergunta para você é: aquilo que nós desejamos, nós passamos a nossa vida, nós gastamos a nossa vida em busca daquilo. Você tem gastado a sua vida em busca do Espírito Santo? Deixa eu falar, o Espírito Santo já está sobre mim, já está sobre você. Mas a unção, ela tem um preço. Ser usado pelo Senhor tem um preço. O preço de renunciar, de abrir mão do seu descanso, de quem você é, dos seus sonhos, e passar tempo com Ele. Queridos, deixa eu falar algo para vocês. Nós vivemos no meio de uma geração de crentes que vem para a igreja e quer receber o poder de Deus, mas durante uma semana toda não abre a sua Bíblia para ler um capítulo, um versículo. Vivemos numa geração de crentes doentes, tímidos, quando deveriam ser cheios do poder de Deus e curados, transformados e ousados, porque não compreendeu aquilo que Jesus fez por ele na cruz. A palavra de Deus fala assim, que nós deveríamos ser como o quê? Como uma criança. E sabe por que Jesus falou isso? Quantos aqui já viu uma criança fazer um aviãozinho de papel? Ela faz o aviãozinho, e ela pega e ela faz o quê? Na mente dela, ela acredita que aquilo lá é um avião. Ela pega um carrinho. Quem já viu uma criança brincar de carrinho? Até barulho faz. Esses dias a gente estava viajando e o Léo ganhou, meu filho mais novinho, ganhou um caminhão. E a gente na estrada e caminhão passa do lado. De repente, quando eu e meu marido vacilou, ele jogou o caminhão para fora. Eu, Senhor, o caminhão novinho que ele tinha ganhado. E aí ele estava na estrada, não tinha como parar e tal, né? Aí ele começou a falar, o minhão. Aí o Thiago falou, por que será que ele está chorando? Agora não dá para buscar o minhão. Sabe o que ele achou? Ele achou que aquele caminhãozinho ia andar do lado dele igual os outros caminhões. Era isso que ele estava achando. E sabe qual que é a diferença de nós adultos para as crianças? É porque a criança, ela dá vida aos seus brinquedos. E a minha pergunta é, por que você não tem dado vida à sua religião? Por que você não tem dado vida à sua fé? Por que você não tem dado vida àquilo que você fala que você acredita? Nós precisamos ser como crianças, que deseja a presença do pai e da mãe. Assim como a criança que deseja o colo, nós precisamos também desejar o colo de Deus. Assim como meu filho que deseja o jogo, porque ele está até me enchendo os pacová já, nós precisamos desejar a presença do Espírito Santo. É sem cessar, é todos os dias. Ei, Espírito Santo, eu estou aqui, cadê você? Ei, Espírito Santo, eu estou aqui, cadê você? Começa a colocar vida naquilo que você acredita.
como a criança que lança o seu aviãozinho e dá vida a ele. Como a criança que pega o carrinho e faz até barulho, porque ela crê e ela coloca vida naquilo. Começa a colocar vida quando você coloca as mãos sobre o enfermo. E é uma questão de fé. Vem alguém doente e a gente ora porque a gente tem que orar. Vamos cumprir o nosso papel. Mas nem fé às vezes a gente tem. Eu lembro que eu fui no sertão fazer missão lá no sertão, e a gente entrou numa casa. E aí quando a gente entrou, aquela família estava muito agoniada, muito triste, porque o cachorro estava morrendo. Aí a gente começou a consolar aquela família. E aí a pessoa trouxe o cachorro pra gente, era um pitbull, sabe? Ele estava até deitado assim, gente, ele estava muito mal. E eles falaram assim, a gente já levou no veterinário, já não tem o que fazer. E assim, não tem tantos recursos como aqui, é o sertão, não tem nem água. E aí meu esposo vira e fala pra mim, não, minha esposa vai orar. Minha esposa vai orar pelo cachorro. Eu olhei o cachorro, gente, tava quase morrendo. Eu fiquei assim, Senhor, na hora que eu abrir minha boca orar, o bicho vai dar o último suspiro e morrer. Meu Deus, que agora? E aí meu esposo, não, minha esposa vai orar. E eu olhava para aquele cachorro e eu pensava, Senhor da glória, esse cachorro vai morrer na hora que eu estiver orando. Porque ele estava muito mal. E na hora que eu saí de lá, o Espírito Santo, ele falou para mim, ei, cadê a sua fé? Deixa eu falar uma coisa. Eu estava tão preocupada com a minha reputação. Eu vou orar, o cachorro vai morrer, eles vão falar, que pastora é essa? E o Espírito Santo falou para mim, você não tem reputação. O Espírito Santo que está dentro de mim e de você, ele é ousado. E ele é poderoso. E todas as vezes que nós nos posicionamos, como eu me posicionei, tímida, medrosa, preocupada se Deus ia ou não fazer, preocupada, o que as pessoas vão pensar de mim? Quando nós nos portamos dessa maneira, nós estamos sufocando o Espírito Santo. Pegando o Espírito Santo e colocando numa caixinha e falando, ei Espírito Santo, deixa que agora é a minha vez. A palavra de Deus diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas Ele deu um espírito de poder, de amor e de prudência. É esse espírito que está sobre mim e sobre você. É esse espírito que está sobre mim e sobre você. Nós precisamos nos posicionar em Cristo. Nós precisamos buscar todos os dias conhecer quem é o Espírito Santo de Deus. Não podemos ser crentes doentes dentro da igreja. Nós precisamos ser sarados. Nós precisamos ser curados e transformados. É dessa forma que o Espírito Santo quer que sejamos. E eu estou falando não de algo que pode acontecer, porque tem vez que a tristeza vem, que o luto bate na nossa porta, e que a gente vai precisar passar por aquilo, a gente vai ficar triste. Mas eu estou dizendo de pessoas que decidiu caminhar a sua vida como doentes. Pessoas que, se dizem amar a Deus, mas decidem levar a sua vida, caminhar por essa terra, aprisionado no pecado. E deixa eu falar algo.
enquanto nós estamos caminhando por esse mundo, dessa forma, presos pelo pecado, doentes, temerosos e tímidos, quem está sofrendo é a criação. Porque a palavra de Deus diz que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E eu quero fazer uma pergunta nessa noite: tem filho de Deus aqui? Não. Nossa, não tem filho de Deus aqui, gente. Acho que eu vou lá no cemitério. Tem filho de Deus aqui? Glória a Deus! E porque somos os filhos de Deus, se você tem caminhado, como eu te disse, preso, doente, triste, ei, hoje é o dia de você erguer a sua cabeça e falar assim: eu quero viver com o Espírito Santo. Eu quero ser curado pelo Espírito Santo para com que eu possa curar através dele. Eu preciso ser liberto do pecado, sabe, para com que eu possa andar em santidade e também poder ajudar a libertar os cativos. Porque enquanto nós estivermos caminhando desse jeito que eu te disse, quem sofre é a criação, porque ela aguarda a manifestação, a minha e a sua manifestação. Deixa eu falar algo: nós fomos chamados para fora. Nós fomos chamados para fazer como Jesus, para anunciar as boas novas aos pobres, para libertar os cativos, para consolar aqueles que estão chorando. Foi para isso que Jesus deu o Espírito dele para mim e para você. O povo, o mundo está sofrendo, tem sido perseguido pelo inimigo das nossas almas. Existe agora, sabe, um mal entrando dentro das escolas, tocando as nossas crianças, os nossos jovens e adolescentes. E nós precisamos nos mover no Espírito Santo aqui nessa terra. Nós seremos os braços de Deus. Nós seremos os pés de Deus caminhando por essa terra. Nós seremos a boca de Deus. Todas as vezes que nós abrirmos a nossa boca, precisa fluir o rio do Espírito Santo. Palavras de vida, de transformação, de paz, águas doces precisa brotar dos nossos lábios. Mas às vezes nós estamos dentro da igreja, escutamos tantas coisas, vivemos com Jesus, mas o que sai da nossa boca é só palavra amarga. E emprestamos a nossa boca para o diabo. Ei, o Espírito Santo, Ele quer usar você. Deus, Ele quer se mover em você nessa terra. Deus, Ele descia para falar com Adão e Eva. Jesus, Ele veio, caminhou por essa terra. E Ele foi. Está do lado de Deus, vivo. E hoje, tem eu e tem você, através do Espírito Santo, para nos movermos e sermos testemunha daquilo que Jesus é. Nós fomos chamados para fora. E se você compreende que você foi chamado para fora, sabe, você que compreende que precisa mais de Deus, você que compreende que não pode mais viver desse jeito que você tem vivido, eu queria que você fosse colocando em pé agora. Só você que compreende isso, sabe, que compreende essa verdade e fala: eu não posso mais viver desse jeito, porque a criação aguarda a minha manifestação. Nós precisamos nos esvaziar de quem nós somos. Nós precisamos nos esvaziar de todos os nossos desejos, de todas as nossas paixões, de quem nós somos, para com que Ele cresça em nós, para com que então nós manifestamos Ele de uma forma abundante aqui nessa terra.
E eu não estou falando que não vai ter dia mal, porque o próprio Jesus, ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Eu estou dizendo de pessoas que decidem viver a sua vida de qualquer jeito, que conhece o Evangelho, que conhece a palavra, que sabe, que conhece a cruz. Sabe, você tem desfrutado daquilo que a cruz proporcionou para você? Se você não tem desfrutado, eu quero te falar o que a cruz proporcionou para você. A cruz proporcionou para você a salvação. Então deixa eu falar uma coisa, coloca um sorriso nessa sua cara. Dá um sorriso aí, gente. Não dá por irmão, mas pode dar para mim. Dá um sorriso aí, sabe por quê? Porque nós somos salvos e nós temos que ter a alegria da salvação em nós. Isso é uma das coisas que a cruz proporcionou para mim e para você. Sabe o que é mais que a cruz proporcionou para mim e para você? A vida eterna. Logo, nós não estaremos mais aqui. Nós estaremos junto a Ele, desfrutando da sua presença. Sabe o que a cruz proporcionou para mim e para você? Cura física, cura da nossa mente. A palavra de Deus diz que estava sobre Jesus todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, Ele levou sobre si. Sabe o que a cruz proporcionou para mim e para você? O poder do Espírito Santo. Porque Jesus, Ele disse, se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo não pode vir. E eu quero te fazer uma pergunta. Você tem desfrutado de tudo aquilo que a cruz te proporcionou? Como você tem caminhado por essa terra? Como você tem caminhado por essa terra? A palavra de Deus diz que Jesus falou assim, que nós poderíamos fazer coisas ainda maiores. Você acha o ministério de Jesus poderoso? Você acha? Deixa eu falar algo para você. Você pode fazer coisas ainda maiores. Quando a gente olha para Jesus e fala, uau, Jesus curava o cego. Deixa eu falar uma coisa para você. Isso está disponível para você também. Ah, Jesus ressuscitava os mortos. Viu? Isso está disponível para mim e para você também. Basta eu e você arrancar toda a incredulidade de dentro do coração e viver como uma criança que dá vida aos seus brinquedos e assim dá vida à religião, dá vida àquilo que Jesus proporcionou para mim e para você, dá vida à palavra de Deus. Quando Jesus fala que eu sou curada, então eu vou caminhar por essa terra como uma curada. Quando Jesus ele fala que eu sou liberta, então eu creio que eu sou uma pessoa liberta, porque eu dou vida àquilo que Jesus ele fala a meu respeito. Sabe, no que você tem acreditado? Você tem acreditado naquilo que Jesus fala ou nos sussurros que o diabo dá ao seu ouvido? Nós somos a igreja do Senhor e a palavra de Deus diz que as portas do inferno não vai prevalecer contra mim e contra a sua vida. Ei, Jesus ele fala que nele nós somos mais que vencedores. Jesus ele fala que nós somos transformados, libertos, restaurados e cheios do poder de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos nascidos do Espírito, porque aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Ei, Deus ele está te falando assim, como ele falou para Pedro. Estava tudo agitado naquele lugar. Pode fechar seus olhos, se você quiser, né? Estava tudo agitado. O barco começou a querer afundar. Aquela tempestade chegou. E aí, eles achavam que não ia acontecer nada, que eles iriam morrer, e de repente, eles escutam a voz. E
E quando eles saem para ver, é o mestre, é o amado da vida deles. E aí Pedro, ele fala assim: ei, se é o Senhor mesmo, faça com que eu caminhe sobre as águas. E é isso que Jesus, ele fala para mim e para você. Pode vir, Pedro, pode vir, saia do natural e comece a andar e a viver no sobrenatural de Deus. Sabe, começa a sair desse lugar, comece a sair desse lugar do natural e começa a caminhar sobre as águas. É isso que Jesus está chamando a mim e a sua vida. Ei, eu quero que você viva o sobrenatural de Deus. Eu quero que quando você chega em determinado local, as pessoas sintam a minha presença. Sabe, eu quero que quando você caminhar na rua, as pessoas, elas vão olhar para você, elas vão falar: ei, o que você tem? Me fala, porque eu quero o que você tem, porque você é uma pessoa diferente. Deixa eu falar algo para você. Sai desse lugar. E como ato profético, eu quero que você saia da onde você está e vem pro altar. Só você que quer sair do natural. Só você que quer sair do natural. Saia do seu lugar e dê um passo como ato profético, dizendo: eu quero caminhar sobre as águas. Eu quero viver no sobrenatural. Eu quero, sabe, dar vistas aos cegos. Eu quero curar os enfermos. Eu quero que quando eu colocar as minhas mãos, as pessoas sejam batizadas e cheias do Espírito Santo. Eu quero, sabe, com que as pessoas sejam convertidas quando eu abrir a minha boca. Eu quero que você coloque a sua mão sobre a sua cabeça. Coloque a mão sobre a sua cabeça e nós vamos declarar assim: Deus, Ele nos chama para um lugar mais profundo. Eu quero que você declare isso assim: o Senhor me deu, bem forte, o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista ao cego e libertar os que estão sendo oprimidos, e a anunciar, fala com convicção, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E eu quero que você erga as suas mãos. E você que fala em outras línguas, começa a ser cheio do poder de Deus. Começa a ser cheio da glória de Deus. Oh, Rabashiri Andarab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 
Senhor está sobre você. E por isso, quando olharem para mim, quando olharem para você, vão ver o Senhor em nós, vão ver a glória do Senhor em nós. Assim como aquelas pessoas que viram o rosto de Moisés brilhando, resplandecente, assim também será quando as pessoas olharem para mim, quando as pessoas olharem para você, elas verão o resplendor da glória de Deus. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais de ti. Eu quero mais, 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 eu quero mais de ti.
Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais de ti. Nós te queremos, nós te queremos. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais de ti. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais de ti. Se perder no amor do Senhor. Você que quer se perder na alegria do Espírito Santo, se lança nesse oceano, sabe? Talvez você fale assim, mas eu nem sei nadar. E eu quero te falar, essa é a graça de se lançar. Porque quando você se lança no oceano de Deus, para você nadar, você precisa dele. Você precisa do Espírito Santo. Então se lança, se lança, se lança no amor dele nessa noite. Ora, nós queremos mais. Nós queremos, Espírito Santo, nos perder nesse oceano que é a sua presença. Que flui de ti. Existe um rio que flui do trono. Existe um rio que flui de ti. Existe um rio que flui do trono. Existe um rio que flui de ti. Existe um rio que flui do trono. Existe um rio que flui de ti. Existe um rio que flui do trono. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais de ti. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais de ti. E eu vou me esvaziar. E pra você e tudo em mim ganhar. E eu vou e me esvaziar. E eu vou e pra você
encerrar, quero fazer uma pergunta. Eu já fiz essa pergunta, mas eu quero repeti-la. A palavra de Deus diz que a criação aguarda desesperadamente pela manifestação dos filhos de Deus. E a minha pergunta é: tem filho de Deus aqui? Tem filho de Deus aqui? Nós fomos chamados para fora